Boa tarde de volta, agora com um painel que a gente vai tratar da IoT na transformação das cidades e dos negócios. Esse painel ele teve o apoio da FITEC para a organização desse conteúdo, então, de adiantado, gostaria de, em nome da Fundação Fórum Campinas, agradecer essa participação. Gostaria também de aproveitar e apresentar os nossos painelistas de hoje. José Luiz Malavasi, da FITEC. Malavasi, você está com a gente? Estou aqui. Olá. Cássio Garcia, também, da FITEC. A gente consegue ver os painelistas, por favor, o pessoal da técnica? Vou aguardar um pouquinho, tá, gente, para a gente conseguir colocar todos. Agora eu vejo todo mundo. Estou mais feliz agora em vê-los todos. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês darem um oi aqui para a nossa plateia, que antes não estava vendo vocês. Então, o Malavasi, da FITEC. Olá, boa tarde, Malavasi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? O Cássio Garcia, também da FITEC. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Tudo bom? O Dario Tober, da Werner von Braun. Dario, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. E o Maurício Cassotti, do CPQD. Maurício, tudo bem? Olá, Maurício. E, por fim, Fernando Russini, da Nokia. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Com o Malavasi e com o Cássio eu conversei várias vezes. Para vocês que eu ainda não conversei, muito prazer, eu sou a Vanessa Sensato, sou a jornalista convidada para estar apresentando esse painel hoje com vocês. Para abrir esse tema tão importante, que é o tema da IoT, a gente sabe que quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em aplicação de novas tecnologias, estamos o tempo inteiro com esse termo da internet das coisas, tanto as pessoas que são leigas, quanto as que trabalham com tecnologia e inovação, estão o tempo inteiro com esse tema na cabeça, né? Gostaria de convidar José Luiz Malavasi para fazer uma introdução. Malavasi, seja bem-vindo de volta. Okay. Muito obrigado. Bom, obrigado à Fundação Fórum de Campinas aí pelo convite de participação nossa, da FITEC. Acho que nesse painel a gente conseguiu reunir muita gente da inovação em Campinas, né? Porque temos aqui o CPQD, o Von Braun, são duas fundações de pesquisa e desenvolvimento aqui de Campinas, que dispensam a apresentação, a FITEC, e um parceiro de uma empresa de inovação também, desde que eu me conheço por gente, está no DNA, que é a NOC, que a gente trabalha conjunto e muito ligado nesse tema de inovação e novas áreas. Acho que esse painel conseguiu reunir aí bastante gente da área de inovação. A nossa ideia é fazer uma pequena introdução geral sobre a parte do IoT, porque depois os nossos companheiros aqui vão apresentar alguns cases de situação. Então, dando uma visão geral, vou compartilhar aqui um pouco da minha tela. Está correto aí? Todo mundo está vendo? Eu ainda não estou vendo. Só um minuto. Vamos acertar a técnica aqui. Legal, carregou. Ok? Bom, a ideia do painel, colocar o IoT considerado uma das tecnologias básicas, né? Todo mundo fala em transformação digital, indústria 4.0, várias coisas do novo tema, mas o IoT vamos dizer, é a base para que as coisas aconteçam. Então, a minha ideia é apresentar um pouco dessa ideia em que estágio estamos, né? Vamos dizer, do IoT, e o que a gente quais são o futuro do IoT, o que nós podemos fazer com o IoT. Então, de maneira bastante breve, né, que é a ideia do painel, acho que já necessário, mas o IoT, vamos considerar aqui um painel, um mapa em branco, né? Começo de tudo. Acho que o primeiro efeito de IoT, assim, que a gente pode considerar,
foram os primeiros sistemas de GPS ainda com unidirecionais, né? Que a gente precisava carregar o mapa no dispositivo, depois fazíamos a localização. Foi um dos primeiros efeitos aí de IoT, interconexão para aplicações diretas. Sempre se teve sistemas de supervisão, aplicações de monitoramento de sistemas, mas aí quando começamos a ter aplicações de interação em tempo real vamos dizer, para o cidadão mais comum, né? Acho que o GPS é um dos exemplos. Temos outros, mas esse é um que eu gostaria de citar. Outro, aí começamos aí a ter a fase, vamos dizer, da desenvolvimento da monitoração. Bom, a IoT começa a monitorar, né? Tivemos grandes desafios, monitoração de dispositivos, drones, estações meteorológicas, eletrodomésticos. Depois passamos aí para parte de monitoração e controle de iluminação pública, vários sistemas. E as tecnologias, os grandes desafios nessa fase inicial era ter dispositivos que pudessem fazer a leitura dos diversos parâmetros, né? Umidade, controle de eletrodoméstico, várias coisas, e, ao mesmo tempo, tínhamos desafios de baterias, de alcances, de taxa de transmissão, quer dizer, quanto se conseguia coletar de informação e quanto se conseguiria transmitir, e isso foi sendo vencido por desenvolvimento de diferentes tecnologias, né? RFID, Bluetooth, NFC. Aqui é uma listinha não exaustiva, né? Mas de tecnologias que foram sendo desenvolvidas e foram começando a possibilitar essa diversidade de monitoração. Então, passamos a ter, hoje temos dispositivos, família de dispositivos enormes, né? Que podem fazer a coleta aí de todo tipo de informação, com baterias que podem bater baixa taxa de transmissão, mas com alta potência, alta taxa de transmissão com baixa potência. Temos famílias e famílias aí de soluções para permitir a monitoração das diferentes áreas. Outro desafio, depois começou a parte de interação muito rápida, né? A parte que a gente começa a falar agora em automação industrial, controle em praticamente tempo real, veículos autônomos, máquinas, robôs, indústrias, cirurgias à distância, muita coisa aí que apareceram, desafios e que estão começando agora a ser endereçados por novas tecnologias que estão chegando. Passado, vamos dizer, o desafio da coleta de informações, passamos a ter o desafio vamos dizer, do transporte, né? Como é que essas informações chegariam aonde elas precisam, ou onde elas precisam ser monitoradas, onde é que elas vamos coletar essa informação e levar até onde e por onde. Então, tivemos uma nova, ao mesmo tempo, né? O desafio de tecnologias de transporte, né? De conexão. Então, novamente, apareceram várias tecnologias que permitiram fazer a conexão entre a camada, vamos dizer, de monitoração, leitura básica, e o transporte da informação até aonde seria desenvolvida ou seria utilizada toda essa informação coletada. Aí, já desde o início, satélite, várias aplicações utilizando tecnologia de celular, novas tecnologias apareceram, como o LoRa, Lopan, Sigfox, cada um com uma determinada característica, mas que estão aí hoje todas disponíveis no mercado e possibilitam essa conexão. E, recentemente, todo mundo está acompanhando o 5G, que está trazendo, né, um grande impulso, vamos dizer, ao IoT, que é a possibilidade agora de praticamente fazer muita coisa em tempo real e devido à característica de baixa latência,
e altíssima capacidade de transporte de informação. Então, para cada demanda, vamos dizer, de necessidade de transporte, hoje nós temos uma solução no mercado. Passada essa fase, vamos dizer, tivemos uma outra fase, e aí depois aí, acho que o pessoal do CPQD deve colocar até com mais detalhes, a parte do controle desses dispositivos, que é a agregação, como é que essa informação vinda de diferentes sensores, transportados por diferentes meios, vão se consolidando, vão ser controlados para se gerar uma base de dados para ser aplicados nas diferentes plataformas. O desafio também era, bom, geramos grande número de informações, grande número de dados aqui, transportamos, colocamos, bom, aonde armazenar? Aí, novamente, a tecnologia veio dando a resposta. Nós começamos a trabalhar com grandes soluções em nuvem, né? Passamos a ter grandes data centers disponibilizados em nuvens com custos que permitem fazer o uso disso, e plataformas e ferramentas que nos permitem ter uma capacidade computacional sob demanda que vai viabilizando fazer muitas coisas. Bom, toda essa informação agregada para fazer o quê? Bom, para fazer soluções. Então, estamos monitorando, por exemplo, a parte com drones, a parte de bordas de represa de energia, de açudes de energia, fazer uma monitoração se não há problema de desmoronamento, se não há problema de desmatamento, estações meteorológicas para aplicações agrícolas, eletrodomésticos, a parte nas cidades, a parte de segurança, controle de iluminação. Tudo isso só acontece se a gente tem a parte de ferramentas, né? A geração de ferramentas que vão fazer esse controle e vão fazer um uso inteligente dessa informação, né? Não adianta fazer toda essa coleta de informações, todo esse esforço de transporte, se a gente não faz um uso adequado disso. Bom, então, temos as plataformas, temos o controle, temos as plataformas, onde começamos a reunir a evolução do IoT, né? Nós começamos a ter a evolução do IoT a hora que nós começamos a ter o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, da parte de análise de dados, né? Utilizando algoritmos analíticos, a parte de utilizar com o volume de dados. É possível você fazer o treinamento de máquinas, né, com essa informação, o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Nesse momento, quer dizer, a gente está criando, a gente tem como gerar dados e a gente entra numa fase que eu diria que é a fase de amadurecimento em termos de aplicações e desenvolvimento do IoT. Aqui, cabe ressaltar, por exemplo, temos aqui com a Unicamp, né, falando em inovação, o BIOS, recentemente, o Centro de Inteligência Artificial da Unicamp, com participação nossa aí da FITEC, do CPQD, e a comunidade aqui de Campinas, o Hospital Vera Cruz, o Albert Einstein, são empresas que participam desse centro. Então, várias aplicações vão ser desenvolvidas a partir de informações que vão ser coletadas para diferentes áreas, agrícola, a área de saúde. Então, uma outra fase é, bom, fazemos tudo isso, como é que nós vamos fazer o uso, né, como é que a gente disponibiliza isso para os usuários. Aí entra a fase que nós chamamos de apresentação, né, para diferentes dispositivos. Então, temos aqui a apresentação em computadores, em aplicativos. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente tem aqui a parte de aplicações, benefícios, e que a hora que a gente aplica, faz todo esse trabalho com a informação, a gente consegue fazer apresentação, consegue fazer análise de dados e consegue estabelecer
uma relação, vamos dizer, entre toda a informação que foi coletada na ponta aqui à esquerda, né? E eventualmente com correlações a o que tem a ver o monitoramento do trânsito com estação meteorológica. Em cidades como São Paulo, por exemplo, tem grandes interações, que se há enchente numa determinada região, controle de trânsito, e assim vai. Os próximos palestrantes aí vão apresentar algumas das aplicações diretas, né, que se tem hoje com o uso de IoT. E hoje o que nós temos aí, tudo seria muito bom, mas hoje nós temos uma grande ameaça aí no IoT, e uma grande preocupação, né, ressaltando, que é a parte de vulnerabilidade da rede. Quer dizer, nós temos aí todo esse... Como nós temos um grande número, né, um enorme número, chega a bilhões de pontos de coleta de dados e redes de transporte de dados e áreas de armazenamento, processamento de dados e disponibilização de dados, nós temos também uma grande vulnerabilidade que nos preocupa, que vai exigir de todos os que participam dessa cadeia, né, nas empresas, nos diferentes setores, muito cuidado, que é o ataque, né, cibernético, os hackers, que cada vez mais têm feito seus estragos, vamos dizer, na rede. Mas, de maneira rápida, né, eu queria dar uma visão do que a nossa visão da FITEC, de conjuntos do que é o IoT, como uma estrutura básica, e os nossos projetos sempre têm essa visão, quer dizer, coleta da informação, qual a melhor aplicação, qual a melhor solução de transporte e como desenvolver os aplicativos e apresentá-los. E, é claro, que todos o cuidado com a segurança. Era rapidamente isso que eu queria falar sobre a introdução, porque agora eu deixo para os próximos aí, que cada um tem soluções aí mais específicas, né, que podem demonstrar alguma dessas soluções, desse ciclo, como é que o pessoal chega a resultados aí. Obrigado. Obrigada, Malavasi. Ótima introdução. Agora a gente quer saber como é que é essa aplicação, né? Nas cidades, nas indústrias. Vamos começar com o Cássio? Cássio, você está com a gente? Estou aqui. Legal, ótimo. Vamos compartilhar. Você vai ter slides também hoje, Cássio? Sim, vou compartilhar aqui um momentinho. Para você que está nos assistindo, eu gostaria de dizer que essa palestra vai ser gravada e depois a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube da Fundação Fórum Campinas, que é a entidade que organiza o Inova Trade Show. E se você tiver perguntas para os nossos palestrantes, coloque essas perguntas ali no Questions and Answers para que a gente possa direcionar essas perguntas para os nossos palestrantes na sequência. Vamos com o Cássio? Apareceu aí? Tá sim. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria dar boa tarde a todos, agradecer a presença virtual de todos nesse evento, né? E dando sequência à introdução que o Malavasi fez, o que a gente vai querer comentar aqui vai ser compartilhar um pouco uma experiência que a FITEC teve na implementação de soluções de internet das coisas no segmento agro, né? Foi uma maneira interessante de fazer essa implementação, porque foi sobre uma fazenda real, dentro da produção real da fazenda, mas podendo fazer um acompanhamento de maneira a validar a eficácia e os ganhos, né? Assim, um dos objetivos do projeto é justamente esse, tá? O projeto que eu estou falando é o projeto que a gente implementou
junto com esse incentivo que houve do BNDES, né, como resultado do Plano Nacional de Internet das Coisas, em 2018, o BNDES fez uma chamada para um conjunto de pilotos de internet das coisas em vários segmentos, e esses pilotos teriam um apoio financeiro do BNDES e também de parceiros privados. E a ideia seria testar soluções numa determinada situação real e ter um acompanhamento técnico independente que gerasse um relatório ao final desse piloto, apresentando todo o resultado, sejam ganhos, sejam não ganhos, nem tudo necessariamente é aquilo que a gente prevê, nem tudo é exatamente aquilo que a gente quer. A história, algo que não dê certo também é algo para que outros aprendam, né? A ideia do relatório, isso vai ser um relatório que vai ser tornado público pelo BNDES, e a ideia é que empresas que não possam fazer um piloto como esse, ou pequenos agricultores, médios agricultores, cooperativas, possam utilizar essa informação para entender as dificuldades, os problemas e como fazer esse tipo de implementação. Esse piloto ele foi elaborado de forma conjunta entre a Nokia, a Fitec, e a Algar, por meio do BRAIN, que é o Centro de Inovação da Algar Telecom, né? E isso tudo foi realizado numa fazenda do braço agrícola do Grupo Algar, que é a Algar Farm. Eles têm uma série de fazendas no Triângulo Mineiro, no Centro-Oeste e no Norte do país, e foi selecionada uma fazenda próxima de Uberlândia, em Monte Alegre de Minas, mas com características que servissem para o que a gente queria. E a ideia foi, havia alguns temas que eu vou comentar em seguida, que era uma solicitação do BNDES, e a ideia foi trabalhar, não desenvolvendo necessariamente soluções, mas sim, no máximo do possível, usando soluções existentes, principalmente startups. A ideia era incentivar startups a participar desse processo. E foi acertado que esse acompanhamento independente seria feito pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, que trabalhou conosco durante todo o período desse piloto, que começou em agosto de 2019 e terminou agora, recentemente, em agosto, setembro. Prazo o total seria de 24 meses. A gente terminou em julho de 2021, conforme previsto, mas estamos ainda coletando algumas informações e fechando o relatório final. Deixa eu só mudar aqui. Os focos solicitados pelo BNDES, no caso, comentando um pouco só como é que foi feita essa seleção, foram apresentados mais de 70 projetos para o BNDES, e desses 70 foram selecionados 15 projetos, sendo que 4 no segmento agro. Nesse caso, como era a parte de plantio, né, de cultivo, o que foi solicitado pelo BNDES foi analisar o uso eficiente de insumos, o uso eficiente do maquinário e o uso eficiente dos recursos naturais. Como eu comentei, a gente realizou esse piloto nessa fazenda, eles chamam de Complexo Gaia, porque na verdade são 5 fazendas integradas, que são administradas de forma conjunta, que ficam em Monte Alegre de Minas, que são 60 quilômetros de Uberlândia, mais ou menos, e essas fazendas, esse Complexo Gaia, tem cerca de 8.000 hectares, mais ou menos. E foi selecionado um local grande porque o BNDES ele queria colocar alguns determinados KPIs para medir determinados pontos relativos à produção. E eles tinham uma preocupação que se a gente comparasse uma colheita, uma safra, com os dados da safra anterior, que poderia haver uma influência muito grande de clima
e que isso não significasse necessariamente um ganho ou uma perda que fosse em função do que nós estamos aplicando, e sim do clima. Então, o que foi acordado foi que a gente escolheu uma fazenda com 8.000 hectares, mas nós aplicamos as soluções em cerca de 1.500 hectares da fazenda, para poder comparar na mesma safra aonde se aplicou e aonde não se aplicou as soluções. Foram selecionadas um certo conjunto de soluções de IoT para a agricultura de precisão. Então, a gente entrou. A seleção das empresas foi feita de uma maneira padrão, como requer o BNDES, ou seja, nós fizemos cotação de 3 fornecedores e selecionamos os que tinham aderência técnica e econômica, ou seja, apresentavam um melhor perfil de preço. No caso, a gente pegou uma solução para monitoração, coleta georreferenciada de amostras de solo e recomendação de georreferenciada de aplicação de fertilizantes com enseres. A gente pegou com a Sensix, que é uma startup nessa parte de mapeamento com drones, que fez o mapeamento fotográfico das plantações para analisar a evolução de cada uma delas, para ver problemas de pragas, falhas de plantio. A gente também fez uma empresa que é a Rex, para monitoramento do maquinário, para ver se o uso estava sendo eficiente, para analisar o consumo de diesel, as rotas que cada um fazia na fazenda, se eram as mais adequadas ou não. Teve algumas soluções para... Essa solução da Precision Planting é uma solução para plantio, tem uma técnica específica de plantio de sementes para evitar o que eles chamam de singulação, né? A ProSolos é uma empresa para fazer a aplicação georreferenciada de insumos, e a Zeus e a Cycrops são empresas de medição de clima, né? Um ponto muito importante é a previsão de chuvas, né? Assim, no processo agro, e a gente colocou, no caso, 2 empresas. A Zeus é uma empresa com uma solução mais complexa, mais cara, e que se adequa a uma solução como a da Algafame. A Cycrop a gente testou porque é uma solução mais para pequenos agricultores. Então, a gente queria comparar uma com outra para ver até qual o nível de ganho que se tem de uma para outra, se a mais simples atende ou não. E a RGE, que é uma empresa para fazer sensoriamento de umidade de solo e controle de pivôs de irrigação. Assim, tudo isso, todos fora a parte do drone, da medição de solo, que não tem como você conectar necessariamente, o drone até tem, mas não há necessidade de conectar na internet, todos os demais estavam conectados nas redes disponíveis na fazenda, que era uma rede celular convencional, a princípio 2G, 3G, depois a gente colocou 4G e migrou para Narrowband IoT já no 2º ano, e também a parte de LoRa. A ideia era um pouco comparar tecnologias, ver se todas elas eram adequadas ou não para esse tipo de solução. A partir daí, com essa conectividade, esses dispositivos que iriam captando essas informações com sensores, estariam passando essas informações para soluções em nuvem de cada provedor, então a solução em nuvem da RGE, da Enseres, da Rex, e o que foi feito por parte da FITEC foi desenvolver uma solução que se conectava a todas essas aplicações e construía um data lake com todas essas informações. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. Mas a ideia foi não desenvolver a aplicação, vamos testar o que está disponível. Agora, vamos permitir analisar as informações conjuntamente e permitir ao grupo da fazenda que possa ter um acesso único a todas elas. Aqui um pouco são fotos. As fotos podem não estar muito boas, porque fui eu que tirei essas fotos quando eu estive na fazenda em janeiro de 2020. Então, esses são os equipamentos, exatamente. Essa estação climática é a da Zeus,
está ali o controlador de pivô da Irrigero, o drone da Sensix, aqui é o sistema de controle da Rex, que além de pegar a telemetria do trator, ele ainda faz com que o tratorista vai entrando que atividade ele está fazendo a cada momento, que é bastante importante, a gente se deu conta disso depois. E ali é a parte da ProSolos de inserção de aplicação de insumos georreferenciados. O que a FITEC desenvolveu foi basicamente a gente chama de plataforma AgroConnect. Ela se comunica por meio de APIs com todos as plataformas dos fornecedores. E a partir dali a gente faz uma atividade aí de ETL, carrega, vai o tempo todo, periodicamente, continuamente carregando tudo isso num data lake, em que a gente faz uma harmonização das informações em termos de geolocalização, em termos de a parte relativa ao tempo, né, ao time frame que você foi coletando cada uma daquelas informações, de maneira a permitir que a gente possa aplicar algoritmos de análise de dados, de inteligência artificial, fazendo uma correlação de informações diferentes. Existe muito trabalho de IA no agro, mas normalmente você faz IA sobre as atividades, sobre as informações que uma plataforma coleta. Tem um IA interno da Zeus, tem um IA interno da Sensix, mas essa correlação que foi um pouco o fruto disso. Né? Também houve uma conexão com uma plataforma desenvolvida junto com a Nokia para controle da conexão de dados na fazenda. Tá? Também tem umas lições relativas a isso que a gente está incluindo no relatório que está sendo terminado. A partir daí, também o que foi feito, foi criado um portal web para a equipe da fazenda poder ter acesso às informações mais importantes. O problema de você instalar 6 aplicações é que quando chega a engenheira agrônoma lá, que aliás tem um xará meu, Cássio, e a Daiane, são 2 engenheiros agrônomos que trabalharam muito próximos conosco, e eles falaram o seguinte: eu tenho que entrar numa plataforma, desconectar, entrar na outra, desconectar. O que eles queriam e o que nós desenvolvemos com eles foi fazer um dashboard com as informações que eles buscavam no dia a dia para agir rápido. Ou seja, eles não tivessem que sair a cada uma das plataformas, que é um problema hoje, de você instalar muitas soluções para você poder ter um gerenciamento integrado. Tá? Esse processo foi desenvolvido ao longo de 24 meses, foi concluído agora. Nós estamos terminando, na verdade, a UF está terminando o relatório. Ela tem conversado conosco para buscar mais informações. Hoje mesmo tivemos reunião para isso. E esse relatório vai ser divulgado no site do BNDES, e a gente deve fazer algumas outras ações de divulgação. A ideia do BNDES é que as lições desse processo todo possam ser compartilhadas com todos. Esse é o objetivo dos pilotos. Né? E o que a gente pode colocar das constatações do piloto, basicamente, seria o seguinte. A primeira constatação interessante é que realmente a gente está muito bem situado, né? Existe uma boa oferta de soluções de IoT no mercado. A gente não teve dificuldade de conseguir 3 fornecedores com soluções maduras para cada um desses segmentos. É muito interessante isso. Outro ponto interessante é que a gente conseguiu comprovar o impacto positivo da aplicação das tecnologias. A gente não divulgou ainda os dados, porque nós não divulgamos o relatório, mas a gente tinha 3 aspectos para a gente olhar, que era o ganho de produtividade, a melhoria no processo de plantio e a redução do uso de insumos e recursos. Né? A gente teve impacto, em termos de ganho de produtividade, a gente tinha um compromisso com o BNDES de verificar um ganho de 10%
na verdade, o ganho chegou a quase 20%. Esse foi o impacto positivo do uso das tecnologias. Fora a melhoria dos processos foi muito grande. Houve uma redução de insumos também, ou seja, tanto de sementes quanto de fertilizantes, de defensivos. E em relação aos recursos, a gente não chegou a ter uma redução muito grande, ou seja, mas aí entraram outros fatores. Por exemplo, a gente teve um maior consumo de energia elétrica porque houve esse problema hídrico do Brasil. Então, teve que se usar muito mais os pivôs do que se esperava antes. É só um exemplo, né, em relação a isso. Então, nesse sentido, houve nem tudo a gente chegou nos indicadores que a gente gostaria. E, do ponto de vista, numa solução de IoT, a gente sabe que um ponto muito importante são os dados que a gente coleta e o que fazer com eles. As duas grandes lições interessantes do processo no segmento agro, o problema do ciclo longo da colheita, da safra, faz com que a gente tenha uma dificuldade na coleta de informações, porque ao longo desses 24 meses, com tudo isso que nós colocamos, nós tivemos 2 safras. Isso porque nós fomos rápidos de implantar os equipamentos para colher a primeira safra em 24 meses. Então, isso é uma dificuldade. A gente tem que trabalhar com poucos dados. Assim, são muitos dados da mesma safra, o que não ajuda muito, né? A outra coisa que a gente percebeu é que, para fazer a correlação de informações de vários tipos de dispositivos, além dessas informações, normalmente a gente trabalha só com as informações dos sensores. A gente tem que saber também que atividade estava sendo feita em cada setor da fazenda. Tipo, naquela região, naquele dia, estava sendo feito um plantio, estava sendo feita uma atividade de aplicar um defensivo, porque, na verdade, essa informação tem que ser analisada conjuntamente com todos os sensores, senão a gente não chega a soluções conclusivas. Tá? Acho que, de minha parte, era isso que eu queria apresentar. É uma experiência muito interessante, muito rica. Eu acho que o BNDES acertou muito nesse programa, entendo. Imagino que os outros pilotos que estão sendo desenvolvidos tenham resultados tão ricos quanto esse. Obrigada, Cássio, por apresentar esse case da área do agro, do segmento agro, né, do agronegócio. Eu gostaria de convidar, então, agora, Dario Tober, da Werner von Braun. Dario, você está conosco? Sim, estou aqui. Seja bem-vindo. Você quer compartilhar Obrigado. os seus slides? Sim. Ok, slides compartilhados. Vamos lá. Obrigado. Agradeço a oportunidade, o Malavase que abriu, né, o Gurgel também. A organização do evento foi muito boa. Estou honrado de poder estar aqui em termos de Fombrau, né, se diz esta constelação de pessoas aí. Enfim, eu vou dividir um pouquinho da experiência que a gente tem tido aqui no Brasil em relação à IoT e que tem projetado o Brasil em outros mercados fora daqui, a partir de experiências que a gente desenvolveu no Brasil. Então, alguns exemplos, né? Eu vou mencionar aqui, só introduzindo um pouquinho que estamos há 20 anos no mercado, temos desenvolvido operações que são totalmente fabulous, né? Ou seja, faz todo, além do design, todo a produção, nós controlamos a produção na Ásia e no Brasil, de componentes IoT, desde o design até a fabricação, e a gente opera como prestador de serviço, mas também como quem participa da operação junto com os nossos clientes, nesses casos aí. E surgiram oportunidades de incubar empresas, né, na verdade criadas por nós mesmos, são spin-offs, que tem o nosso IP e tem parceria com empresas globais para inserção no mercado. Daí, por isso que essas experiências aqui, né, o Brasil é um grande laboratório. O pessoal sempre brinca, né, que se funciona no Brasil, funciona em outro lugar, e é verdade, né? Então, vou dar alguns exemplos aí.
Nesse modelo de soluções completas, a gente acaba fazendo um modelo em que, a partir de dentro das empresas, a gente consegue identificar com essas soluções aplicações naquele contexto que vão resultar em novos produtos, serviços e até negócios. Então, é o que tem mais acontecido aqui, é um ramo de negócio que transforma o P&D em uma oportunidade de estabelecer negócios, né, para os nossos clientes. E a IoT tem sido uma ferramenta importante nisso, nesse processo. Um exemplo que está bem conhecido é o que a gente desenvolveu não só para o estado de São Paulo, né, e acabou se tornando um padrão nacional, que é esse de pedágios automáticos. A gente começou com o Free Flow, depois passou para aquelas pistas automáticas. No Brasil ainda não tem tanto de Free Flow por conta de uma diferença de registro dos veículos. Para vocês terem uma ideia, em países como Chile e outros da Europa, que tem uma diferença entre o registro do veículo e aquela possibilidade, efetivamente, de você dar responsabilidade, né, numa passagem, de só 2%. Com isso já é impossível, às vezes, de dar conta de cuidar de inadimplência. E aqui no Brasil, algumas capitais pode chegar a mais de 30% essa diferença, né, de identidade, vinculação com as responsabilidades. Então, o sistema Free Flow, já desde 2002, ele é viável no Brasil com essas tecnologias. O Brown, ele participou da arquitetura e da organização desses sistemas aqui no Brasil, diretamente assistindo a Artesp assistiu a NTT, e teve uma redução de custo bastante significativa, né? Esses portais que aparecem aí no mercado na época eram de 3,5, 4 milhões de dólares a cada 3 pistas. A gente, na época, conseguiu implementar com 120 mil reais, que nós ajudamos o Estado com designs e licitar de maneira toda particionada, né, a construção, e demos os designs de integração desse sistema. Esse daqui é ali na cabeceira do aeroporto, né, ao longo da Santos Dumont, tem uns 10 desses portais aí, e tem outros no estado, né, e o Brasil espera, né, por soluções que não é falta de tecnologia mais, é uma questão realmente de atualização da base dos veículos, aí de 60 milhões de veículos que têm de ser cadastrados para as responsabilizações de cobrança, né? E nesse esforço a gente também acabou desenvolvendo os semicondutores que são utilizados, aí no caso pelo Sem Parar. Eles foram semicondutores pioneiros no mundo, porque foi a primeira vez a gente anunciou isso em eventos internacionais, e aí fomos chamados para participar dos comitês ISO e também da IPC Global, GS1, e a partir dessa experiência do Brasil, foi criado, a gente participou da feitura desses protocolos internacionais, né? Um protocolo internacional que tem uma ISO associada, a ISO 29167-10, a ISO 18063, que tratam dessa experiência a partir do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem mais de 99% de eficiência, que é um número recorde no mundo, em leitura de dispositivos de alta velocidade com criptografia avançada. Aqui só do Sem Parar a gente já emitiu mais de 18 milhões de chips dentro dessa cadeia Fabless que nós criamos, né? Valorizou bastante a empresa, né? A mais de $1 bilhão. E a gente tem evoluído com aplicações que vão além disso, em parceria com todos aqueles que provêm soluções complementares, né? Envolve leitor, envolve sistema de integração de pista, envolve o próprio sistema de TI e data center que tem no serviço público, e as mais de 60 concessionárias que estavam integradas no projeto desde o princípio, né, que evolutivamente a gente foi desenvolvendo ao longo de 8 anos aí uma série de vertentes das aplicações que ficam em nuvem. Essencialmente, esse sistema aqui, ele exercitou uma colaboração entre os vários agentes. A gente, meio que sem querer, fez um modelo muito próximo do blockchain. Então, você tem infraestrutura que é toda partilhada e todas as operações são independentes. E quando você tem uma antena, né, por exemplo, no caso de uma pista automática, ela é uma antena que é da concessionária, ela é de propriedade da concessionária, mas são múltiplos os prestadores de serviço que utilizam, né, que nem está ali na placa. Sem Parar, a Veloy, Connect Car e assim por diante, elas podem fazer uso
dessa infraestrutura, sempre com segurança e independência para que um não enxergue aí o cliente do outro. E também no caso aqui, tem uma parte que é centralizada, e a gente está exercitando agora uma versão nova, inclusive, depois eu vou convidar todos a conhecerem isso num evento que a gente está lançando no mês que vem, aqui em São Paulo, onde centralizado fica a emissão das chaves. Então, nem a própria operadora conhece as chaves de segurança que circulam no sistema para a sua frota de veículos para a qual ela presta serviço. Então, essas chaves de segurança são utilizadas para identificação lá na ponta. Existe um sistema de distribuição de mensageria que é nacional. E isso possibilitou aplicações outras, variadas. A gente acabou desenvolvendo também uma versão que serve para aplicação em nota fiscal no Brasil. Ela foi aprovada e integrada junto ao sistema da nota fiscal brasileira. Utiliza esse tipo de chip e outros que também nós desenvolvemos, que também foi inspirado nessa tecnologia de veículos e que levou a essa generalização que eu falei das normas internacionais. Então, a partir dessa experiência de veículos, foi possível migrar para outras aplicações que são de menor valor agregado, que vai para o produto, que vai para a nota, que vai para a fiscalização, e que começou a ter uma ressonância muito grande quando esses sistemas, tanto em nuvem quanto em dispositivos, evoluíram e ganharam os nomes oficiais, né, que são as normas, de um lado, para dispositivo, e outro que é o sistema de blockchain. Então, hoje existe uma evolução já pronta para entrar em operação, onde toda essa integração dos vários atores está baseada em blockchain, e toda a emissão de dispositivos, construção de aplicações ali no último metro, né, que a gente chama, em vez de última milha, né, como o pessoal do Telecom fala, mas a gente chama de último metro, baseado nessas normas que foram todas originárias aqui do Brasil. A própria experiência desse uso em blockchain foi bastante pioneira, feita aqui, com outro nome, com essa divisão, com essa padronização de interoperabilidade, né, que o Brasil foi pioneiro em implementar, e possibilita sair do veículo e ir para outros itens de valor agregado diferente. A gente também aplicou sistemas aí para outra plataforma tecnológica, né, isso aqui foi feito por uma empresa japonesa, montadora, e de um grupo que vende também para outras montadoras. A gente fez um piloto de implementação em Seattle, junto de integração com a AWS, e que é para telemetria e video stream, toda a frota, onde sobe todas as informações, para fazer uma série de aplicações diferentes. E muito talvez do que o Cássio falou aí, né? Achei interessante o comentário que ele fez a respeito de você ter que ter o contexto, né? Então, os conceitos podem ser aplicados, inclusive, em outras plataformas tecnológicas, como é o caso aqui dos veículos, com agora a capacidade de uma multimídia bastante mais encorpada, com vários tipos de plataformas de comunicação, tem câmeras, mas tudo isso ele tem que estar num contexto para o dado ter algum valor e você aplicar os conceitos de AI, né? E essa experiência a gente viu na prática, integrando as necessidades aí, principalmente lá no mercado americano, em que a gente notou que uma coisa que eu lembrei quando eu vi a internet pela primeira vez, uma piadinha num jornal, né, lá nos Estados Unidos. Estava assim, tinha um senhor sentado na frente do computador, né, e a esposa passou do lado, ele estava vendo a internet, né, e agora, o que você achou? Né? Eu falei assim, não sei, tenho acesso a tudo, mas não sei o que fazer com esse monte de dados. E a gente tem visto isso nessas questões aqui. Levanta muito dado, custa, né, se você for fazer o video stream de tudo isso, telemetria, toda essa parafernália que hoje é possível com a redução do custo, né? Esse controle que tem, às vezes, do processo fabulous para chegar até o dispositivo e tirar muito do markup que tem para implementação, mas tem que ter um sentido. Aí eu achei que o Cássio falou algo muito importante, que é o contexto. Então tem que saber ter uma inteligência aí para realmente, lá no Edge, ter mais inteligência para fazer o filtro daquilo que é importante e subir dado, né? Então a gente viu isso muito nesses projetos que são de muito volume de dados lá nos Estados Unidos. Mais recentemente, a gente implementou uma plataforma para o Sem Parar, que está sendo desenvolvida já como serviço, que é o Sem Parar Pay. O Sem Parar Pay já está tendo uma aceitação bastante forte, a gente começou no sul do Brasil. Ele é um sistema de pagamento que substitui a etiqueta que a gente mesmo concebeu e passa a ter o mesmo nível de criptografia e usabilidade que tem, mas só que no dispositivo smartphone, né?
E do smartphone também dá para ligar para a plataforma do veículo. A gente também já testou isso, funcionou muito bem. E tem uma série de inovações aqui, porque não é um pagamento que você utiliza fazendo manuseio do smartphone. Você pode deixar ele no porta-luva, na mala, no bolso, e vai operar até em alta velocidade. A gente fez várias demonstrações nos últimos 12 meses aí para o Ministério de Infraestrutura, Artesp, NTT, outros órgãos, concessionárias, eles já estão bastante envolvidos. A gente criou um laboratório na Dutra, que vai, né, de São Paulo até o Rio, onde a gente cobriu com esses dispositivos de captura e transação, que faz tudo o que o TAG faz, mas faz nesse modelo de smartphone e plataforma de multimídia do veículo, ao longo dos 408 quilômetros da Dutra. Então, a gente tem um modelo de free flow hoje. Se você passar na Dutra, você não enxerga nenhum dispositivo. São dispositivos muito reduzidos em tamanho, eles ficam escondidos ao longo da rodovia. Mas a gente tem feito uma série de testes nesse modelo sem parar Pay, incluindo várias empresas, as cidades que estão em volta, a rodovia. E lá, a partir do sul, a gente começou na Via Sul, a CCR, lá no Rio Grande do Sul. Estamos expandindo e subindo com essa solução para as cabines de pagamento das praças de pedágio. Já temos agora, nesse final de ano, está chegando a 1.000 cabines com esse modelo. Então, o usuário simplesmente ele passa na cabine. A gente faz questão, apesar de poder passar até 250 km por hora, com essas chaves criptográficas, essa camada toda de proteção, blockchain na nuvem, para a rastreabilidade das transações ocorrer, até em alta velocidade, né, como eu disse, a gente está fazendo nas cabines o stop and go por questão de infraestrutura e segurança, né, do usuário. A gente já tinha tido uma experiência de fazer um stop and go livre, de parar o usuário na Santos Dumont com as etiquetas, e ficamos assustados porque todo mundo começou a andar 100 por hora nas cabines, né? Então a gente segurou um pouquinho aqui o procedimento, apesar de a gente estar lendo, né, muita abundância de transações seguras ali, os usuários, e fazendo uma geolocalização ali, tem um real-time location ali ocorrendo para todos os usuários. É bonito de ver quando tem uma descida para a praia, assim, que a gente vê mais de 500 veículos ao mesmo tempo, mas a gente sabe exatamente onde está cada um para não cobrar o veículo errado, nem do lado, nem da frente, né? E nesse contexto, faz parar, né? Para falar, olha, eu vou pagar sem parar, a gente já tinha detectado, mas aí abre a cancela para evitar qualquer acidente, né? E é uma outra aplicação, portanto, derivada desse conceito de que você tem infraestruturas que podem ser combinadas dentro do conceito blockchain. Então, tem uma interoperabilidade bastante grande de plataformas diferentes, inclusive que a gente está usando redes de aplicativos que não só são do Separar, outros usuários que estão usando para outras aplicações esse mesmo contexto, e entrou no piloto, né, que a gente faz na Dutra, nesses mais de 400 quilômetros, mas também nessas praças começou a ter outras razões de uso, e a gente começou a enxergar aí os clientes B2B, com várias demandas diferentes para esse tipo de solução, já estamos aplicando, e também saindo, né, no entorno, tudo aquilo que é mobilidade que envolve aí o posto de combustível, o drive-thru, estacionamento e até varejo. Já é possível, a gente, dentro de um ambiente, até de um restaurante, a gente já testou e a gente consegue localizar as pessoas, fazer as transações que a gente chama seamless, né, com essa solução. E em arquitetura ela é idêntica em segurança e velocidade, transação, e principalmente integração com sistemas que o governo já pratica, para fazer essas transações, o sistema de operação bancária também, que é aquele que é do TAG. Então, isso permitiu aí uma possibilidade inúmera de aplicações aí, que está crescendo bastante mesmo. Como outro exemplo, né, daquilo que eu tinha falado de sair do TAG, a gente começou um projeto que está na última fase, de aplicação para essas etiquetas, agora voltando lá na aplicação dos semicondutores, né? Dos semicondutores e desse sistema que a gente fez aqui, que eu tinha descrito de arquitetura, fomos para o smartphone, para a plataforma do veículo, mas também ali da etiqueta e do semicondutor dá para fazer outras aplicações, como eu falei, de menor valor agregado,
mas que são de importância. Principalmente a gente está fazendo um experimento na Ásia com vacinas, né? Essas vacinas do Covid e outras, que nos semicondutores a gente incluiu sensores, sensor de temperatura, interface, que garante a origem da vacina, né? O trajeto, se foi todo íntegro do ponto de vista de conservação, e também da identidade para que ligado na nuvem, possa fazer uma garantia de que não houve desvio e que ele possa ser, então, consumido na ponta com segurança. É complicado vender lá nesse mercado internacional, porque a gente está sendo testado de várias maneiras com essa aplicação que tem de referência que eu falei. É uma das únicas soluções que tem o blockchain associado já diretamente nos semicondutores para uma aplicação na ponta, que garante essa interoperabilidade que a gente tem experimentado aqui no Brasil com muitas empresas ao mesmo tempo. Só para mencionar, né, quando você vai para os Estados Unidos ou Europa, os sistemas são muito centralizados. Então, quando você fala de, por exemplo, de pagamento e trata nos Estados Unidos, você tem vários sistemas diferentes que têm que ser integrados e não é simples fazer isso. O Brasil é uma federação e as regras são mais, eu diria, mais adequadas para fazer uma implementação nacional. Então, o Brasil é um grande laboratório e é referência por conta também disso. Então, a gente está experimentando ali, passamos por uma fase ali de que é um sistema mais barato e com maior precisão. E agora a gente está numa fase ali que é aquela assim, você consegue me entregar de 1 bilhão de unidades com a mesma qualidade que você me mostrou com 1 milhão de unidades, né? Então, e é um desafio diferente, né? Um desafio que envolve toda a cadeia, a gente tem que ter muita presença, muito controle de todos os participantes, os players, né, que trabalham com a gente para entregar a solução, que envolve produção, né, envolve manufatura, envolve o integrador local, uma série de cenários aí. Então, é uma solução que, portanto, envolve esse tipo de contexto, não só do hardware, mas na nuvem, né, com os vários tipos de player que vão entregar ali no warehouse, logística e tal. E os dispositivos que vão acabar sendo integrados aí em vários formatos. A gente tem os nossos fornecedores lá de manufatura, form factors diferentes para diferentes aplicações. E, então, essa integração, de novo, né, lembrei da fala do Cássio aí, contexto é tudo. Que um é de um tipo, outro é do outro, você tem que entrar nos detalhes ali, na barriga da baleia, para entender exatamente quais são as dores e o custo final que aquele contexto entrega valor, né, em benefício de informação. Achei que o ponto que o Malavasi falou também, que é o pano de fundo para tudo, né, super importante, segurança. Hoje não é possível fazer a IoT sem essas camadas de segurança, desde o último método até a nuvem. Então a gente apostou muito nessas plataformas de segurança em chip, e também em blockchain. E além do blockchain, a gente faz outras camadas de segurança para ter certeza que a chave não fica disponível para muitos dispositivos, né? Tem um controle de grupos de chave para ter certeza que, se houver uma violação, ela não seja muito perigosa dentro do sistema. Para vocês terem uma ideia, a gente já fez um volume de gestão de transações até hoje de um pouco menos de 4 bilhões de transações seguras, né? Sem nenhuma fraude, sem nenhum problema. Mas a gente tem uma preocupação constante com esse tema que o Malavasi levantou, porque tem que controlar qualquer potencial vazamento que ocorra, né? Porque envolve pagamento, envolve risco de saúde, né? E esse tipo de coisa. Estamos com um projeto muito interessante na área de indústria 4.0, porque nós, com essa modalidade de levar para a nuvem, a gente criou um modelo de marketplace. Então, dados que são gerados ali na operação de fábrica é uma cidade que deu certo, né? Tudo é controlado, tudo funciona, que sai, as pessoas e tal. Deu para aplicar o conceito de dados que estão no marketplace, de blockchain, que podem ser acessados não só por aqueles que participam da cadeia, mas que também possam ser comercializados em geral. A gente está lançando esses sistemas agora, em parceria com a DTCs. Vai sair esse ano aqui um anúncio, onde esse modelo de marketplace ligado a esses dispositivos e data lakes, eles vão estar disponíveis para muitas pessoas terem acesso aos dados que essas operações naturalmente geram, né? Gera uma inteligência, um potencial de inteligência bastante grande aí. Aqui os detalhes, eu não vou descrever aqui, não quero estourar também muito o meu limite, que nós criamos desse blockchain as a service. Ele tem várias
vantagens em relação à aplicação de blockchain normal. A gente provê essa infraestrutura para o nosso cliente ou parceiro, de forma que ele não precisa ter essa estrutura nele. E criamos aí uma rede de agregadores que possam dar, cada um, ser um peer, né, para certificar essa aplicação e dar valor, né, nesses dados, né. Então, nós estamos na direção de criar uma nova fronteira baseada nesses casos de referência, que eu acho legal, assim, de colocar como desafio para nós, né, que eu acho que é o próximo passo. A gente está com esses projetos de referência, o Brasil está em destaque pelo tamanho das aplicações que a gente tem aqui, bilhões de transações, estamos levando para fora. Vamos apresentar esses conceitos aí, todos estão convidados, assim, procurar se inscrever nesse dia 17 de dezembro, vai ser no World Trade Center. É um assunto que parte da mobilidade, a gente vai mostrar essas soluções aí já funcionando em milhares de veículos, né? Diferentes cenários de aplicação, já tem grandes empresas que contratam esse serviço também no nível de B2B. Vai ser demonstrado aí junto do Sem Parar, para um evento aberto, né? E a ideia é mostrar que essa referência pode ser levada, né, para outros ambientes. E o pano de fundo, né, que eu queria comentar para concluir a apresentação, é que a gente acredita que existe vida depois do Google, né? Eu gostei demais quando eu vi essa referência do George Gilder, né? E eu acho que é justamente o ponto, assim, de virada que a gente está olhando para o Brasil ganhar destaque. O Brasil tem essa possibilidade de fazer projetos de referência, que são globais, em alto volume, e que questionam o modelo atual, e que podem trazer aí uma nova abertura de possibilidades para esse mercado, desde o dispositivo IoT com segurança, nessa estrutura blockchain, que na verdade desintermedia e dá a posse do dado para todos aqueles que geram o dado. Então, a gente, ao invés de conceder dados através de um serviço que se compra, de integração, na verdade, todos passam a ser peers dentro desse sistema, possibilitando, assim, todo mundo ter um ganho dos múltiplos usos que esses dados possuem. Então, por isso eu queria concluir e agradecer a oportunidade de estar aqui, os colegas aí. Obrigada, Dario. Incríveis os cases apresentados em diversas áreas, né? Realmente bastante orgulho para a gente da região de Campinas saber, né, que a gente tem tecnologia desse porte que fica não só na região, mas que é globalizada. É muito, muito interessante. Eu gostaria de convidar o Maurício Cassotti. Agora, Maurício, eu não sei se é Casotti ou Cassotti. Depois me corrija, por favor. O Maurício, que é do CPQD. Maurício, você está com a gente? Sim, estou aqui. Boa tarde. Boa tarde. É Casotti, mas fica tranquila. Casotti, não, mas eu aprendo. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu aceite em participar hoje, viu? Você trouxe slides? Eu trouxe, sim. Deixa eu só me achar aqui onde que eu compartilho, que eu perdi o botãozinho aqui. Claro. Aqui, achei. Apresentação. Eu quero... Por favor, me avisem. A gente tá vendo seus slides. Deixa eu só dar um recado para o pessoal. Se vocês tiverem perguntas para endereçar novamente, tá? A qualquer um dos nossos palestrantes, não deixem de colocar essas perguntas nos questions and answers. Maurício, é com você. Tá joia. Bom, primeiro, boa tarde aos companheiros painelistas aí, grandes apresentações, muito interessantes os cases, as informações compartilhadas. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí no evento. Agradecer à Fundação Fórum pela oportunidade de estar aqui nesse painel e agradecer ao Malavasi pelo convite que nos fez de participar aqui desse evento. Então, a ideia aqui é mostrar também as questões de IoT, a evolução, a aplicação e IoT, no contexto de cidades inteligentes, aí, que tem muito a ver com tudo que já foi falado também, né? Mas, então, vou seguir aqui. Primeiro, gostaria de, como foi colocado aí, o Plano Nacional de IoT,
gerou diversos desdobramentos no Brasil, né? Os pilotos do BNDES, e tem cidades inteligentes também numa agenda nacional. Tanto a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, um documento com diretrizes para implementação de cidades inteligentes pelos municípios, foi um processo bastante intenso, bastante interessante de participar para entender todo esse contexto. Foi feito com quase 200 pessoas participando de workshops de diferentes áreas de conhecimento, né? Ou seja, a tecnologia era uma pequena área ali que participava dentro desse processo. Então, para quem quiser conhecer, se ainda não conhece, se procurar na internet, vai encontrar o documento, a Carta Brasileira, e isso continua tendo desdobramento em outros projetos. Tem também a iniciativa das câmaras 4.0, né? Então, tem a Câmara de Cidades 4.0, também pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. São duas, ou seja, para mostrar que cidade inteligente, apesar de ser um tema complexo, tem muitos desafios que a gente precisa superar, mas é um tema que está na agenda nacional e a gente precisa realmente atingir alguns patamares nessa linha de cidades, tornar as nossas cidades mais inteligentes. E aí, já entrando um pouco nessa questão dos desafios, né? É um desafio por si só, porque o Brasil tem 5.570 municípios e são muito diferentes eles, né? É diferente você pegar uma cidade de Campinas de uma cidade muito menor, ou então você ir para uma cidade muito maior, como São Paulo. Como reforçando tudo que o Dário falou e o Cássio levantou, o contexto é muito importante. Não é aplicar tecnologia e você resolve o problema. Você tem que entender onde você está aplicando a tecnologia e qual o problema que você quer resolver. E aí envolver o ecossistema para tentar desenvolver tecnologia, inovação e atingir os objetivos do que seria uma cidade inteligente, que é o meu próximo slide aqui, né? O que é uma cidade inteligente? Nesse processo da carta, se a gente usar o Google, né? Existe vida depois do Google, sim, eu acredito. Mas se a gente usar o Google e procurar o que é cidade inteligente, tem muitas definições, várias recomendações de como se fazer. Isso foi um debate intenso nesse processo da Carta Brasileira. Eu não trouxe a definição que está na carta aqui, mas ao invés da definição, eu trouxe alguns atributos, que é o que a gente acredita que faz com que uma cidade caminhe nessa direção. Então, aumentar o ritmo de entrega de resultados, sustentabilidade social, econômica e ambiental, responder a desafios como mudança climática, crescimento populacional, instabilidade política e econômica, então, responder de maneira mais ágil a esses desafios. Você não constrói uma cidade sozinho, ou lá na prefeitura, ou só com a prefeitura, ou só com empresas. Na verdade, isso exige um envolvimento forte da própria sociedade. Tem que ser um processo participativo, colaborativo. Campinas construiu o seu plano Campinas Cidade Inteligente de forma bastante participativa com a sociedade. Isso é um exemplo até que foi utilizado, inclusive, nas discussões da carta. E aí sim, também, obviamente, dependendo do contexto, da escala, mas sim, a tecnologia é importante. Você não tem como transformar, gerar uma transformação na cidade sem o uso de tecnologia. E o objetivo final, a cidade inteligente, ela não tem como objetivo aplicar tecnologia, ela tem como objetivo oferecer melhor serviço e qualidade de vida para os habitantes. Habitantes os residentes, as empresas que geram negócios, que vivem, que operam na cidade, e os visitantes. Então, no final, cidade inteligente diz respeito a gente. Somos nós que vivemos na cidade e precisamos perceber o impacto da tecnologia. Talvez a tecnologia seja até invisível, como o Dário colocou. Você passa lá na Dutra, você não vai ver a antena, mas você não vai ter o incômodo daquelas filas enormes. Então, até que a gente percebe o impacto, não necessariamente a gente percebe a tecnologia. E cidade inteligente é muito disso. A gente tem que perceber o impacto, o benefício, e não a tecnologia propriamente dita. E aí,
indo nessa direção, quando a gente fala de cidade inteligente, tecnologia, sim, é importante, e é com o que a gente trabalha, né? Mas os desafios para uma cidade inteligente não é a tecnologia propriamente dita, existe muita tecnologia já para ser aplicada, mas ele passa aí por algumas transformações que vão além da tecnologia, que é a questão de competências. As cidades precisam estar mais preparadas para entender, comprar e usar tecnologia e poder fazer o melhor uso dessas aplicações. O engajamento social, como eu até citei no slide anterior, não adianta aplicar a tecnologia e ela realmente não trazer nada para o cidadão. Precisa ter um engajamento social dentro dessa mudança, dessa transformação de cidade para cidade inteligente. Tem uma questão séria quando se pensa em cidades, que são os silos, né? Você tem o dado de saúde, o dado de trânsito, o dado da segurança pública, o dado da educação, e muitas vezes isso não é compartilhado. E se você usa, e aí vou entrar nisso, mas na hora que você começa a aplicar tecnologia, dispositivos, e aí a câmera que está lá no trânsito para multar quando a gente passa da velocidade, não pode ser usada para também contar veículos e ajudar no planejamento urbano, ou seja, você começa a ter silos e ter uma ineficiência no gasto com esses dispositivos e toda essa infraestrutura. Então, o dado, muitas vezes, produzido em diferentes áreas, se combinados e aplicados no contexto correto, podem trazer muito mais benefícios, ou seja, é uma questão da ponta do iceberg. Muitas vezes a gente nem sabe exatamente onde que a gente vai alcançar, porque a gente não está compartilhando, coletando, armazenando, organizando esses dados. Então, os silos existem e são uma barreira, um desafio bastante importante. Infraestrutura, e aí você vai desde o saneamento básico até a conectividade e poder computacional, e aí cada cidade, dependendo do seu perfil, tem um perfil em cima dessa temática, que é a infraestrutura, então é um outro desafio que precisa ser vencido, e aí sim você vai ter que escolher, aplicar a tecnologia dentro desse contexto todo, dessa pilha de desafios que você vai montando e trabalhando para essa transformação digital nas cidades. E aqui não é novidade, né? Todo mundo, o Malavasi na introdução colocou essa de uma outra maneira o desenho, mas essa mesma cadeia, né? Essa mesma pilha, essa mesma arquitetura que é a IoT, o Cássio mostrou também no piloto do agro dele, a mesma coisa, os dispositivos, a rede, uma camada de suporte à aplicação, as aplicações e os serviços propriamente dito, que são o produto final, é onde se percebe o valor de tudo que está embaixo, é realmente na entrega de valor do serviço. E aqui é uma arquitetura, o Malavasi também citou a Dojo, né? A Dojo é uma plataforma aberta de internet das coisas para gerenciar dispositivos, ajudar a organizar esses dados, e a gente está trabalhando também na integração com componentes de uma outra plataforma, que é a plataforma de inteligência artificial. Então, aí, construindo o conceito do AIoT, né, Artificial Intelligence of Things, ou seja, eu coleto muito dado, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse dado todo para poder gerar valor e atingir os objetivos nas aplicações e nos serviços. E uma grande proposta, o que a gente defende com essa arquitetura, é que essas plataformas são de código aberto, então elas ajudam a enfrentar um pouco aqueles desafios que eu coloquei anteriormente, como disseminação de conhecimento, competências, você eliminar silos, porque você pode trabalhar com uma câmera, integrar ela nessa plataforma e aí ter acesso por diversas aplicações em diversos contextos daquele mesmo dado, fazendo o uso do dado no contexto real da aplicação e da necessidade da transformação almejada. Você consegue criar um pouco de independência de padrões
de fornecedores específicos, de protocolos específicos, e isso também dá mais liberdade para o poder público, para o município, em evoluir e até engajar startups para desenvolver soluções e buscar soluções para aquilo que nem tinha sido identificado ainda, mas conversando dentro da apresentação aqui, eu vou mostrar um pouco de como que a gente trabalhou nessa arquitetura, junto até com o município de Campinas, um piloto aqui em Campinas, junto com as secretarias, junto com o usuário final, para entender realmente qual é o problema e construir soluções que possam agregar valor. E um outro ponto também bastante falado é essa questão de segurança. Segurança em todas essas camadas e ainda na camada que não está aqui, que é a camada de processo, que é o ser humano usando a tecnologia, executando seus processos. Segurança faz parte de tudo isso. E aí também há também um projeto integrando os nossos componentes de blockchain dentro dessa visão mais ampla de uma arquitetura de referência para se implementar a internet das coisas, aqui especificamente falando em cidades, mas a gente tem trabalhado com essa mesma visão no agronegócio, na saúde, na indústria, em outros ambientes que exigem esse mesmo modelo de transformação. Passando, então, para aquela arquitetura que é teórica, está no PowerPoint, infelizmente aqui ainda é PowerPoint, mas esse é um caso concreto, real, que a gente implementou num projeto de PDI aqui em Campinas, com alguns parceiros, aí, com fomento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Embrapi, em parceria com a IMA, o Data Center Municipal aqui de Campinas, com a própria Prefeitura de Campinas e a Huawei. Aqui é aquela mesma arquitetura, só que aí aplicada num caso real. Ou seja, a gente tem uma camada de dispositivos, que são câmeras legadas, que tinham na cidade, novas câmeras que foram instaladas, a rede, e aqui a rede há um misto de tecnologias e de redes, a própria rede já existente da IMA e da Sincamp, eles possuem uma grande conectividade já na cidade, e também utilizamos aí LoRa e Sigfox também como e o 3G, 4G também como tecnologias de conectividade para conectar diferentes tipos de sensores. Mais à frente eu vou exemplificar as aplicações e os sensores, mas também foram instalados outros sensores, como sensores de nível de rio, em alguns locais aqui em Campinas, estações meteorológicas e uma plataforma, integrando esse dado das câmeras numa plataforma que aí é da parceira Huawei, que faz a visão computacional, ou seja, o IA, que faz reconhecimento facial usando as imagens das câmeras. E tudo isso, como eu falei, discutindo as necessidades para transformar em dashboards de uso mais simples e fácil pela Defesa Civil, Guarda Municipal, e integrado ali com a ENDEC também, que é a Sincamp, que é o Centro Integrado de Monitoramento de Campinas. Aqui eu trago, tem várias telas, mas eu trouxe talvez a mais importante, que na questão da segurança do cidadão aqui, o reconhecimento facial. Então, aqui é a tela onde depois do alarme aparecer na tela do especialista, do agente de inteligência da Guarda Municipal de Campinas, é alarmado e ele vai ver qual é a pessoa, o procurado, que foi reconhecido. Então, tem ali, está com um véuzinho, que também são imagens reais do piloto realizado, então não poderia expor, né, quem apareceu ali, mas tem a imagem da pessoa cadastrada, a foto. Eles podem cadastrar essa foto de diversas maneiras, a fonte da foto menos importa, mas se você cadastra a foto via essa interface, que vai conversar nessa integração lá com a plataforma de vídeo cloud da Huawei, vai cadastrar essa foto, ele vai agregar informações do porquê que ele está procurando essa pessoa,
pode ser realmente um foragido, ou pode ser uma pessoa desaparecida, aí, ou seja, tem um desdobramento em diversos casos de uso, ou pode ser um monitoramento ativo que ele está fazendo de algum suspeito, mas ele coloca ali as informações de contexto daquela situação, do porquê que ele está procurando a pessoa. Aparece essa foto, mostra ali no quadro maior a imagem da câmera onde foi capturada a foto. Essa câmera está instalada lá no terminal central de Campinas. Mostra a foto do reconhecimento, ou seja, a foto que foi tirada na hora do reconhecimento, com o grau de similaridade que a plataforma da Huawei traz. Aqui, lembrando, pensando em questões de segurança, as imagens aqui, quem teve acesso, quem pode manipular essas imagens, são os agentes de inteligência da Guarda Municipal, que já tem a prerrogativa de estar procurando aquela pessoa, ele já tem a foto, então isso não fica aberto também para ser utilizado ou visto por qualquer pessoa na internet. Isso está dentro de uma rede protegida e também com camadas de proteção para que só eles, que já têm essa prerrogativa funcional, possam determinar e ver essas fotos e manipular as fotos de qualquer maneira. Levando para essa coisa, esse negócio de internet das coisas, eu costumo brincar que deveria se chamar integração das coisas, né? Aquela coisa, eu não posso levar dados para cada sistema, para a estação meteorológica, eu tenho que ter, como o Cássio colocou, né? Eu tenho que ter um sistema para consultar, para olhar informação de câmeras, se é um centro integrado, eu preciso sempre integrar cada vez mais as informações. Então, aqui envolvidas aqui no CPQD, um projeto Embrapi com uma startup. Foram instaladas 10 estações meteorológicas pequenas, compactas, conectadas. Ela tem um raio de medição de 4 quilômetros, então você consegue montar células e um grid de informação de estação meteorológica, de dados meteorológicos, para fazer análise de microclima, o clima numa extremidade da cidade, como acontece na fazenda, como o Cássio também colocou, muito importante, o clima interfere muito, e ele muda muito de uma região, de uma situação para outra. Então, foram instaladas 10 estações, algumas, a maioria, conectadas por LoRa e algumas por 4G, levando dados do tipo temperatura, umidade, velocidade e direção do vento e a pluviosidade propriamente dita. E ali também um dashboard, tanto olhando aonde estão as estações, um dado resumido do que ela está medindo, e depois alguns gráficos mais detalhados de cada estação, de como está a situação no momento. Aqui um outro, como eu mencionei antes, né, foram instalados 3 sensores de nível de água, nível de rio. Aqui essa foto é lá na Urzimbo Maia, se vocês passarem no cruzamento ali, tem uma estação meteorológica ali, no cruzamento da Urzimbo Maia com a Avenida Brasil, e perto dali também tem um desses sensores, e aqui também a ideia é combinar os dados das estações meteorológicas com os dados de nível. Aqui a gente, todos aqui de Campinas sabem que aqui é um ponto de alagamento, quando a gente tem chuvas muito fortes, infelizmente já teve vida perdida aí. E a ideia de tudo isso tem um limiar ali, que se chegar naquele limiar, isso tudo configurado na plataforma, pelo pessoal da Defesa Civil, ou seja, eles conseguem configurar diversos parâmetros, tanto do nível de rio, quanto nível de umidade, a pluviosidade, para eles serem alertados. Então, aí você pode ter alertas para a Defesa Civil tomar providências no tempo correto, para a mobilidade urbana, para a Secretaria de Transporte também tomar providências no tempo correto, evitando, assim, perdas, tanto de vida quanto patrimoniais, o mais cedo possível, né, agindo. Aqui um outro projeto que está ligado também à mobilidade urbana, ou à segurança, na verdade, urbana. Na verdade, aqui o teste era, a gente produzimos aqui uma placa som, uma
uma System on Module com um chipset da Qualcomm, Snapdragon, e uma placa-mãe para testes de laboratório. Mas o objetivo aqui era testar uma aplicação com essa plaquinha azul que vocês estão vendo em cima, tem o tamanho mais ou menos de um cartão de crédito, e nós instalamos ela numa placa-mãe que já existia dentro de uma câmera usada para monitoramento de veículos, leitura de placas, uma câmera da Pumatronics, e instalamos 5 delas aqui em Campinas, e o objetivo era colocar IA embarcada na câmera para que ela você não precisasse mandar o stream de vídeo para a nuvem para poder ler a placa. Então é feito o OCR ali ele primeiro identifica que há um carro passando, então você não precisa dos sensores no chão, ou seja, não precisa fazer obra para poder instalar os sensores no chão, na via. Então a IA identifica que é um veículo, sendo um veículo, captura a placa e transforma nos caracteres e manda para a nuvem, na verdade, a foto do veículo, mais os caracteres da placa. A foto porque a solução que Campinas usa para fazer esse monitoramento, identificação veicular, precisa da foto, porque ele tem outras tratativas de inteligência usando a foto também. E aqui, então, o experimento, o teste, o piloto, era para testar essa solução, de não precisar de fibra ótica para conectar, porque eu estou mandando só a foto e os caracteres, eu não precisar do sensor na rua, ou seja, nós pudemos colocar uma câmera dessa em uma rua de terra, na extremidade da cidade, onde não poderia colocar com a solução anterior, e o objetivo era testar a viabilidade dessa abordagem, dessa solução. Para finalizar, aqui um outro exemplo daquela mesma arquitetura de internet das coisas, agora aplicada à eletromobilidade. Esse é um piloto que está em andamento, em conjunto aí com a CPFL, com o funding ANEEL. Na verdade, a gente está conectando o grid de energia, os eletropostos instalados, os dispositivos de armazenamento de energia distribuídos, os próprios veículos elétricos, através de conexão IoT, conexão com a plataforma Dojo, e servindo todos esses dados para experimentos em termos de modelo de negócio, cobrança de recarga e outros serviços de monitoramento e suporte à mobilidade elétrica. E para experimentar todos esses possíveis serviços, desenvolver esse ecossistema em modelos de negócios sustentáveis, a gente trouxe alguns perfis de uso desses veículos bastante diferentes, bastante diversos, do tipo motorista de aplicativo, utilizando veículo elétrico, usa bastante, né? É um uso intensivo, locação B2B dos veículos, logística, então tem pequenos, os furgões lá, os FUCs, né? Que é o que faz a última milha dentro da cidade, ou intermunicipal para transporte de cargas, utilizando, e operações corporativas da própria CPFL, e a intenção é colocar também car sharing, ou seja, compartilhamento de veículos. E o objetivo, então, é estudar o comportamento do uso de veículos elétricos e desenvolver modelos de negócio que suportem a introdução dos veículos elétricos aqui no país. Para isso foi formada uma RISE, né, uma rede de inovação do setor elétrico. Ali embaixo a gente tem todos os parceiros que estão envolvidos e contribuindo com esse piloto, desenvolvendo, então, essa solução, olhando também os dispositivos, a rede, suporte à aplicação, no caso aí a Dojo, e as aplicações em cima, desde da bilhetagem até outros serviços de monitoramento e acompanhamento da infraestrutura toda de eletrificação veicular. E assim, termino minha apresentação, não sei se eu cumpri meu prazo corretamente, mas agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Maurício. Eu sou super fã do CPQD, então você estourou um pouquinho, mas a gente
A gente perdoa. Você sabe que, eu não Desculpa. sei se você se lembra, mas há alguns anos a gente incluiu tecnologias do CPQD no Desafio Unicamp, que geralmente só cria novas empresas a partir de tecnologia da universidade mesmo. A gente fez uma parceria, incluiu, e a gente teve entre os finalistas um time que propôs uma nova empresa com uma tecnologia ali desenvolvida em Dojo. Já tem, acho que 3 anos, agora foi pré-pandemia, mas é sempre um prazer interagir com vocês e com os times do CPQD, pensando em novos negócios. Então, vamos para a próxima. Obrigado, Vanessa. Vamos para a próxima apresentação. Para não perdermos o prazo, eu gostaria de convidar Fernando Russini, da Nokia. Você está com a gente, Fernando? Ou sim. Tá me ouvindo? Certo, estou te vendo, estou te ouvindo. Vamos ver seus slides? Estão vendo? Ainda não, estou vendo uma tela escura. Agora sim. Só Então precisa tá bem. maximizar. Tá bem. Tela cheia. Tá bem? Agora estou vendo tela cheia. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Bom, antes de mais nada, é sempre difícil ser o último, né? Depois de tão brilhantes amigos aí que fizeram as apresentações e que já abordaram vários temas e não sobra, sabendo que ia ser o último, não tinha muita especificidade para falar, então preferi dar uma abordagem das aplicações de 5G. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer você, Vanessa, também a Fundação Fórum Campinas, o nosso amigo Malavasi da FITEC, por ter nos convidado. E aí, uma honra estar junto aqui com meus amigos aqui das panelistas para fazer algumas abordagens a respeito da IoT. Bom, muito já se falou e cada um deles falou de um aspecto importante, quer dizer, o Cássio falou na parte do agro, o Dario citou a parte de transportes e rodoviários e algumas outras aplicações, o Maurício abordou muito bem a questão de cidades inteligentes. E todas essas aplicações e essas soluções podem ser feitas por diversos meios de conectividade, mas seguramente o 5G vai potencializar tudo isso em termos de olhar para aquelas características específicas em que a velocidade e a latência façam destaque e passe a ter aspectos críticos na conectividade para viabilizar melhor as soluções. Então, eu vou dar um contexto aqui a partir da questão do 5G, falando do que o 5G traz de vantagem, que muitos já sabem, mas para várias dessas aplicações nós falamos, e eu vou abordar aqui algumas situações que a gente pode aplicar tanto para a parte de saúde, hospitais, né, e para a parte de indústrias, que complementa um pouco disso que foi falado. E como nós temos a conectividade, a Nokia provê a conectividade, e os diversos parceiros que fazem parte do ecossistema, como foi bem citado anteriormente pelos meus colegas, eles têm a solução e as aplicações que se suportam em cima de uma plataforma. Então, para várias das limitações que as tecnologias até então existentes tinham, o 5G vem superar de longe de tudo isso. Então, a gente está falando aqui no 5G ter uma situação em que pode ter mais que 10 gigabits por segundo de velocidade no pico para transmissão, pode trafegar mais do que 10 mil vezes o tráfego corrente atual. Então, isso habilita uma série de aplicações que até então ficavam restritas à questão da conectividade. Pode colocar em aplicação diversas situações de device, nós falamos, mais 10 ou até 100 vezes mais devices por quilômetro quadrado do que a tecnologia 4G para trás. Com essa situação de baixo consumo que nós vamos, cada vez mais os devices têm tido, é passível de você ter baterias que tenham vida útil de mais de 10 anos, o que permite intervenções menores nos devices, e isso permite também essa parte de uma massiva comunicação de máquinas. E além disso tudo, a latência menor que 1 milissegundo, ela permite que você tenha realmente comunicação crítica, para missões críticas em que a latência seja fundamental. O 5G vai permitir que o machine to machine tenha um custo muito baixo de viabilização nos seus devices. Além disso, a confiabilidade da rede passa a ser de 6 nofs. Então, 99,9999. Então, isso dá uma potencialidade para diversos dos casos de uso que os colegas falaram. É lógico que a gente tem que ser muito realista que certas aplicações podem trafegar perfeitamente com outras comunicações, onde a velocidade e a latência não forem determinantes. Mas, para certos casos de uso, isso é fundamental
e eu vou mostrar em seguida. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma situação, aqui fica as fotos dos meus amigos na frente, agora sim, não estava vendo. Para todas as aplicações, por exemplo, de vídeo, aqui está separado nesses quadrantes da banda e embaixo a questão de latência. Então, para toda aplicação de vídeo, por exemplo, a gente sabe que precisa de uma alta banda de disponibilidade. Então, aqui, quanto mais alta a questão dos vídeos, ainda mais com alta resolução, você pode precisar de bandas de até 10 gigabits por segundo de velocidade para poder transmitir com eficiência isso daí. Para a parte de pessoas e coisas, eventualmente não há tanta criticidade, então, eventualmente, você pode ter menores velocidades, principalmente para quando você tem alguns devices que está só fazendo monitoramento de sinais, então isso deixa de ser tão crítico que você pode ter baixas velocidades, inclusive baixa latência. Essas aplicações do lado esquerdo, de vídeo, de pessoas e coisas, eventualmente ele pode estar numa rede em nuvem, porque ele está habilitado para essa função. Já para outras aplicações em que a gente tem realidade virtual, virtualização de redes de rádio acesso virtualizadas, em que você dependa realmente de uma latência muito baixa e uma capacidade de velocidade muito alta, ele não passa a ser necessário que você tenha já uma solução em edge, que você possa garantir realmente que tudo isso ocorra com eficiência. Da mesma maneira como as aplicações nesses demais sistemas que nós estamos falando aqui de baixo. Então, essa divisão de necessidades e de aplicações determina o uso. Aquelas aplicações do quadrante direito, de velocidade e de latência, são as escolhas que a gente tem que fazer e que o 5G resolve, equaciona esse problema. E aí a forma de aplicação, seja em nuvem ou seja em edge, é que determina. Aqui, para materializar o que a gente fala da latência, que é um dos exemplos lá daquele quadro anterior que fala de veículos também, a gente transformou aqui, é um estudo que a gente tinha feito aqui dentro da NOR, que é para transformar o que é, em cima vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, a velocidade em si, acima o que seria a distância trafegada por aquela velocidade. Então, aqui, para a gente imaginar situações em que nós temos veículos, drones ou mesmo máquinas de precisão, se a máquina tiver uma velocidade de deslocamento de 3 metros por segundo, se a latência for de 1 milissegundo, isso está no quadro cinza aqui do lado direito, significa que entre o tempo de identificação do sinal e a reação terá decorrido 3 milímetros. Então, para essa velocidade de 3 metros por segundo, com uma latência de 1 milissegundo, o tempo decorrido de reação dá 3 milímetros. Se for 10 milissegundos de latência, essa mesma velocidade significa uma reação em 3 centímetros. E se for aqui está tampando a minha tela aqui com as imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. E se for aqui agora sim. E se for para 100 milissegundos de latência, a mesma velocidade, 3 metros por segundo, dá 30 centímetros. Então, você vê que isso, para certas aplicações, isso faz uma diferença crucial. Quando a gente fala de drones, e que pode trafegar até 100 km por hora, por exemplo, na mesma situação, de 1 milissegundo de latência, ele terá decorrido 2,8 centímetros entre a reação. E se for 10 milissegundos, 28 centímetros. E se for 100 milissegundos de latência, dá 2,8 metros. Pode ser suficiente para o drone causar um acidente. Entre uma detecção, isso para tráfego em larga escala, em longas distâncias, você está controlando isso pela rede, né? No caso dos veículos, então, que se fosse falando dos veículos autônomos, um veículo a 150 km por hora, nas mesmas situações, você teria 4,2 centímetros, ele terá decorrido entre, por exemplo, a identificação de um veículo parado à frente de um obstáculo e ele tem que tomar uma decisão de frenagem, então você tem 4,2 centímetros de tempo de resposta entre uma coisa e a outra, com 1 milissegundo, 42 centímetros em 10 milissegundos e 4,2 metros em 100 milissegundos. Ou seja, aqui pode ser fatal. Em 4 metros pode ter já acontecido um acidente.
Então, a escolha da tecnologia, e no caso o 5G, ele, quando a gente fala em latência, baixa latência, ele fez esse quadro, mas para materializar fisicamente aquilo que significa uma resposta a uma determinada situação. Esses parâmetros, logicamente, com todos os especialistas, e os colegas falaram antes de mim, fazem a escolha daquilo que vai ser o uso da tecnologia em função do caso de uso necessário para aquela aplicação. Mudou a página? Aqui está um outro exemplo. Então, aqui falando já em casos de saúde, nesse contexto anterior, nos casos de saúde, o que nós temos visto que o 5G efetivamente ele vai trazer aplicação real, que a gente já tem estudado, tem casos de aplicação disso na Finlândia, em alguns outros países, e a gente já tem feito algumas conversações com entidades aqui no Brasil para desenvolver nessa mesma linha. Toda a parte de conexão dos devices, né? A parte de tracking dos equipamentos, a parte de controle dos equipamentos, a facilidade de monitoração das facilities dos hospitais e algumas outras aplicações. Isso aqui pode ser feito em 5G, eventualmente com outras tecnologias que atendem também. Agora, quando você passa a determinadas aplicações aqui, que a gente citou aqui, você tem que ter critical care, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa que dependa realmente de velocidade ou de baixa latência, que é o exemplo no segundo caso, principalmente, de manejo de emergências, em que você pode estar com uma ambulância ou drones tendo que se deslocar para atender um paciente, por exemplo, num acidente de estrada em que o tráfego está todo parado e você precisa de uma reação imediata e uma atuação forte para essa aplicação é deslocamento de um drone até o local do acidentado para que ele seja atendido, com câmeras de alta resolução, olhando o paciente que está ali sendo atendido por alguém que remotamente o médico está assistindo esse vídeo em real time, e com isso ele tem que tomar as decisões para que o paramédico faça os procedimentos necessários. Se não for uma solução em 5G, tudo isso pode ser fatal. Então, aqui nós estamos falando, e eventualmente, no caso da ambulância, que tenha alguma coisa que possa exigir algum monitoramento online disso tudo, o 5G faz toda a diferença por conta daquilo que a gente estava mostrando. Na parte de outras aplicações que a gente vê em hospital, é a parte de diagnóstico e tratamento remoto. Cada vez mais a gente vê que a quantidade de imagens transmitidas é muito grande. E, nesse aspecto, o 5G traz a capacidade de banda muito superior ao atual e que permite que as imagens sejam transmitidas em baixíssimo tempo, de maneira que o médico remotamente pode fazer diagnóstico e fazer uma atuação desse paciente com maior rapidez e com maior eficiência, porque está realmente sendo feito de uma forma efetiva. Não vai ter todo aquele tempo decorrido para baixar uma imagem que é muito carregada, porque ela é de alta resolução, que pode levar minutos, que podem ser fatal numa situação de crise, de emergência, atendimento médico. Outra aplicação que a gente vê que pode ser bastante bem feita é a parte de pacientes fora do hospital. Existe até alguns hospitais de grande porte que começam a falar em atendimento de deshospitalização, né? A pessoa está sendo atendida fora da entidade hospitalar, com todo o apoio de aplicativos e de devices que dão a visibilidade e a segurança do controle desses pacientes de maneira remota. Então, aqui também você pode ter medições biométricas, fazer um controle de pessoas que estão fora do seu controle da rede do hospital, fazendo atendimento médico. A mesma maneira, a mesma coisa nós falamos lá da questão das imagens, podendo fazer um monitoramento com especialistas centralizados no hospital, evitando que você tenha que deslocar especialistas a cada situação de emergência externa. Então, nesse aspecto, a potencialidade do 5G permite que os grandes experts médicos estejam remotamente atendendo a muito mais pacientes de uma maneira simultânea do que isso poderia ser feito. E outra situação em que aí sim o 5G é fundamental é na parte que a gente vê de realidade aumentada e de realidade virtual. Se não for uma latência muito baixa e uma velocidade alta,
Quem estiver vendo aquele óculos remotamente acaba ficando tonto e não consegue enxergar precisamente, porque acaba fazendo uma confusão na transmissão das imagens. As imagens sendo, com a medida que a pessoa está olhando um óculos em ângulos diferentes, com uma certa velocidade, se não for uma latência baixíssima, isso não é possível de ser feito com precisão. E esse tipo de aplicação a gente vê que pode ser feito perfeitamente, por exemplo, em situações de aulas remotas em real time, em que o aluno pode estar enxergando remotamente um médico fazendo uma cirurgia. E ainda mais agora com a questão da pandemia, a gente vê que mais e mais diversos recursos remotos passam a ser importantes para fazer o ensino de várias categorias, e principalmente nessa área médica, onde a questão de cirurgia é fundamental, ele permite, por exemplo, esse tipo de aplicação. Então, aqui também é uma das situações que a gente vê com a aplicação muito efetiva na área médica, também na parte de educação. Na parte de indústria, diversos casos são mostrados, alguns dos casos que a gente falou eventualmente se repetem para outros casos de aplicação, que a gente estava falando, mas aqui a gente percebe o seguinte: de diversos casos de uso de manutenção remota, a parte de veículos inteligentes, manutenção preditiva com óculos de realidade mista ou realidade virtual, drones podendo fazer multifunções. Várias dessas aplicações, o 5G passa a ser uma função crítica. Algumas outras aplicações podem ter outros meios de conectividade que não fazem tanta diferença em relação à resposta daquilo. Mas para muitas das aplicações da indústria 4.0, o 5G vem resolver uma série de problemas. Um dado importante que a gente precisa mencionar é que uma vantagem que se apresenta agora na nova regulamentação, né, que a Anatel está implantando a partir dessa nova lei, é que as indústrias poderão ter redes privativas em 3,5 GB, com espectro de 100 MHz, 100 Hz de banda, além da rede pública, que vai ter para o 3,5 GB mesmo espectro disponível. Isso vai permitir que as indústrias tenham potencial caso de aplicação de redes privadas, independente até das operadoras de telecom, que também podem ser providas para alguns serviços por ela, mas, na verdade, várias das aplicações, se forem de missão crítica, ou dependendo do modelo de negócio da indústria, ele pode ter a sua própria rede, basta seguir alguns procedimentos que são relativamente simples para pedir o espectro para aquele uso específico, e a legislação já permite. Se a gente fala agora em 26 GHz, que é outra das bandas que foram licitadas, né, outros dos espectros foram licitados, a gente fala que tem até 400 MHz de espectro disponível, 26, para certas áreas específicas. Aí já não tem tanta generalidade, tem que ser para áreas específicas, com uma velocidade que pode ir de 4 a 5 gigabits por segundo de velocidade em áreas específicas, onde, por exemplo, indústria ou certas aplicações, aumentando potencialmente qualquer tipo de aplicação específica desse tipo de uso. Aqui é uma situação interessante para a gente pensar também, dado essa característica que o 5G e a digitalização em geral oferece, pegando dois exemplos aqui que a gente pegou na área de redes privadas, se você pegar quem decide fazer a implantação de imediato com a tecnologia, digitalizar sua planta, aplicar soluções que alguns dos colegas citaram anteriormente, que são aplicáveis na indústria também. Se hoje, comparado com a tecnologia atual, ele tem um ganho, que é considerado, a gente foi aqui embaixo, é um estudo feito pelo Bell Labs, né, que é uma entidade da Nokia, que faz uma série de estudos de tecnologia e de estudos econômicos, considerando safety, productivity e eficiência, nesse conceito de ganho, se você hoje na indústria, na parte de manufatura, um ganho na faixa de 10, para quem potencialmente fizer a aplicação agora, ele consegue, aplicando o 5G, ter até 11 vezes mais ganho se ele fizer a digitalização, comparativamente se ele demorar para fazer no futuro. Então, se ele fizer de imediato, ele consegue ter um ganho de até 11 vezes.
se você pensa da mesma maneira na parte de logística, que seria a parte de portos e armazéns, também quem faz a tomada de decisão de imediato, ele tem um ganho de até 9 vezes, comparativamente, comparando com quem faça demore para implantar, deixe para fazer posteriormente. Então, isso significa, quanto mais cedo for feita a digitalização dos processos, digitalização dos meios de produção, mais ganho vai ter. Na área da agricultura, como poderia se imaginar, o ganho não é tão maior do que seria nos outros 2 casos, porque tem várias aplicações de agricultura, dentre as quais o Cássio mencionou algumas, em que não necessariamente isso traz um ganho imediato, porque tem toda aquela questão que ele já abordou, mas mesmo assim dá um ganho de até 6 vezes contra alguém que não faça uma evolução tecnológica considerando que ele possa ter hoje disponível. Então, tudo aquilo que o Cássio mencionou e que o próprio Maurício mencionou também no caso de cidades inteligentes, o Dario também os outros exemplos, a tomada mais cedo da decisão de avançar na evolução dos processos faz esse ganho. Na área de mineração, nós vamos ter aqui 5 vezes mais, comparando em quem toma a decisão rápida versus quem demora para tomar a decisão. Esse é um quadro para mostrar um compelling event com relação aos vários segmentos de mercado que nós temos e que precisam tomar as ações de transformação digital para aumento de sua eficiência produtiva. Aqui eu pus alguns exemplos para a gente também mencionar, o tempo era curto, mas pelo menos dentro do conceito de indústria, a gente pode citar algumas situações. Por exemplo, aqui no Porto de Antuérpia tem esse projeto que foi feito pela Nokia junto com a Próximos, em que tem a aplicação do 5G para fazer uso de veículos e de óculos de realidade virtual também. Na Vale do Rio Doce, por exemplo, que nós implantamos aqui no Brasil, na Vale, uma rede Coavil em LTE, né? Porque ainda quando foi feito isso, foi cerca de um ano atrás, um projeto muito interessante para fazer com que tenha os veículos autônomos, aqueles veículos enormes que a Vale tem, e que precisava de uma rede de alta confiabilidade. Então, foi implantada uma rede LTE lá, implantada pela própria Viva, integrando essa solução nossa, para fazer cobertura nas minas da Vale. E tem um caso aqui, no caso da Alemanha, que citou aqui da Siemens, em Viena, da Siemens alemã, que foi implantado também um projeto aqui, implantado com rede LTE. Já há vários movimentos, a gente fez no Brasil um piloto com a FEG, lá em Jaraguá do Sul, de um Open Lab 5G, para ela fazer justamente testes parecidos com esses testes que foram citados aí pelo caso, por exemplo, de avaliação em conjunto com a Anatel, com a BDI, de ver as comparações com as diversas tecnologias, similar ao caso que foi feito lá com a Algar, que foi citado na Fazenda, que foi feito na VEG, um projeto não está citado aqui, mas foi um piloto para um Open Lab que eles implantaram lá na planta industrial deles, junto com a V2Com, que faz parte lá do grupo VEG, para fazer os testes de utilização de aplicações industriais utilizando o 5G. Bom, eu tentei conter dentro do prazo que a gente tinha dado, mais ou menos pela orientação. Fico aqui à disposição de vocês para qualquer questão que se apresente posteriormente e tenho o maior prazer em participar. E devolvo a palavra a você, Vanessa. Obrigado a todos. Obrigada, viu, Fernando? Excelente apresentação. Hoje foi uma grande aula sobre IoT e tudo que vem sendo desenvolvido nessa área, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a sessão de debate. Antes de finalizar, eu gostaria de devolver a palavra para o Malavasi, para que ele que convidou todos, né, esteve em contato, foi o padrinho desse painel e, basicamente, nos trouxe os melhores casos aí, né? Eu não consigo imaginar em outros casos para ilustrar tão bem isso. Malavasi, para as últimas palavras, eu agradeço também em nome da Fundação Fórum, certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que a ideia do fórum, que era fazer a minha própria introdução foi vou dar uma ideia rápida para que as aplicações falem por si mesmo. Poxa, só tinha certeza que seria um sucesso aí pelas pessoas que
que eu convidei aí, alguns que estão participando. Como eu falei, é um orgulho, eu tenho muito a agradecer a vocês por terem aceito o convite, por ter participado. Acho que só tenho a agradecer a vocês aí pela competência, pela dedicação e parabenizar todos pelos projetos que estão envolvidos aí. Acho que todas as fundações, as empresas que estão aqui têm competência, demonstram isso, extraordinária competência. Aí é uma coisa que, para mim, é um privilégio estar dividindo esse painel com vocês aí. Eu tenho muito que agradecer a vocês por terem aceito participar e por ter feito essa apresentação. Muito obrigado mesmo por terem participado aí, dedicado o tempo aí. Eu sei que a agenda de todo mundo é complicada, tem muito o que fazer, tem muita correria, mas, poxa, muito obrigado aí de vocês terem participado aí com a gente, porque para mim foi muito bacana. Eu tinha uma grande expectativa e foi superada. Eu acho que também aprendi muito e acho que gostei muito, pessoal. Gostei muito e muito obrigado mesmo. Lindos projetos para você que nos acompanhou hoje. Esse painel também foi gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube da Fundação Fórum Campinas. Eu agradeço novamente os patrocinadores e os apoiadores do Inova Trade Show 2021 e ficamos em contato nas próximas semanas pelas mídias sociais. Até logo e obrigada por sua audiência e participação.